Bom dia meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, com o nosso compromisso diário, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nas instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer, não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração, e o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má, mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou da sua decadência. Bom, a leitura é de Luís, em Bordeaux, 1861. A escrita, né? Dá para falar por aqui um pouquinho? Porque hoje, principalmente, há inúmeras pessoas, né, falando em nome do Cristo, né, trazendo palavras ditas como verdades, mas não o são. Né? Por quê? Porque não é só palavras, não são só palavras que vão, palavras bonitas, palavras que se colocam como palavras do Cristo, né, que vão mostrar que aquela pessoa realmente é uma representante do Cristo na Terra. Né? Ela tem que demonstrar o que ela fala. Ela tem que ter as virtudes, né? As virtudes de uma pessoa cristã, de um verdadeiro seguidor do Cristo. A humildade, a indulgência, o amor, a caridade, essa acima de tudo, porque ela engloba tudo. Né? Ela engloba o amor. Que não é possível você fazer uma caridade se você não tiver amor no coração. Não importa nem você não acreditar no Cristo, em Deus, mas se você pratica a caridade com amor no coração, é o que importa. Então vamos procurar analisar aquelas pessoas que a gente ouve falando do Cristo, falando as palavras do Cristo, para ver se verdadeiramente elas são representantes do Cristo. Elas levam, além de suas palavras, o exemplo da prática do amor, da indulgência, da humildade, da caridade dentro de si. Aí sim a gente pode confiar que aquela pessoa é uma representante do Cristo. Né? Hoje há tantas pessoas se dizendo, entre aspas, o Cristo,
né? Que eu fico até bobo de ver isso, tanta gente se dizendo representante do Cristo, mas você vai ver no fundo ali, a pessoa está fazendo tudo errado, está praticando totalmente errado, né? Está visando somente o seu físico, o seu material, né? O seu espiritual fica para lá, mas não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós nos mirarmos nas palavras do Cristo para ver se aquela pessoa ou se aquele lugar é um lugar verdadeiramente cristão. É onde se fala e onde se pratica as leis do Cristo. A lei maior, que é a lei de amor. Tá certo? Não vamos citar nomes, nem entidades, nem religiões, né? Porque cada um aí vai analisar aquele que está ouvindo para ver se realmente é verdadeiro. Porque existem falsos cristos e falsos profetas em todos os lugares. Eu digo em todas as religiões também. Tá bom? Questão de hoje do Livro dos Espíritos, do capítulo 4 ainda, Pluralidade das Existências, a encarnação em diferentes mundos, a questão 178. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhe fornecem um meio de progredir. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então aqui eles estão explicando para Kardec, explicando para nós, que os espíritos podem sim, né, vir a reencarnar em um mundo inferior à Terra. Mas eles não retrogradam, né? Eles não retrogradam, é a palavra certa mesmo, né? Eles podem vir por missão ou por prova, né? Então, qual que é a necessidade disso? A necessidade disso é o progresso, é reviver, né? Porque como ele não vai retroagir, né? Ele não vai retrogradar, ele então vai ficar estacionário em seu progresso. E o progresso e o novo progresso vai depender da sua atuação nesse novo plano, nesse novo planeta, né? Nesse novo mundo que ele vai habitar. Ele vai ajudar no crescimento dele e do mundo, com certeza, né? E muitos espíritos irão depender desse progresso dele nesse novo mundo que ele vai reencarnar. E aqueles espíritos que eles explicam aqui, aqueles espíritos que devem reencarnar nesses planetas inferiores, são aqueles que não deram conta de cumprir sua missão, né? Aqui, que pediu para vir aqui cumprir uma missão e não deu conta e faliu nela, né? Ou então nas suas provas, né? Então ele tem uma oportunidade num planeta igual ou inferior à Terra, né? De recomeçar, de fazer de novo, tá? Deus é justo, Deus é bom e está dando essa oportunidade a esse espírito. Então vamos lá, pessoal, para mais uma quinta-feira, né? Que Deus nos dê tudo aquilo que nós precisamos para passar por esse dia, nessa vida, do jeito que nós estamos num planeta que está tão, principalmente um país que está tão conturbado ultimamente, né? Vamos pedir um pouco de equilíbrio, um pouco de discernimento para a gente fazer nossas escolhas certas, né? Discernir aí o bom do mal, o certo do errado, para a gente continuar no nosso caminho, né? Praticando sempre o amor, a caridade, com muita humildade no coração. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e até amanhã, se Ele quiser.
e eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.